Vamos continuar então falando dos nossos bustão, hein, Ana? Vamos continuar. NBA, nós dois de novo. Bustão parte 2. É isso aí. Daqui a pouco 3 e 4. Mas vamos nós, pelo menos, na 1 e 2. Vamos abrir com chave de ouro isso aqui. Os outros dois eu não topo, não. Beleza, vai. Muda e vamos começar. Beleza. 3, 2, 1. Fala, seus bola de fogo, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que tem duas perguntas para os testemunhas do calor. Primeiro, cês estão felizões com essas temperaturas? E como cês estão fazendo para bancar o ar-condicionado com bandeira vermelha? Tá doido? Enfim, toca aí, Clay. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, continuando essa série maravilhosa. Boa tarde, Ana. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo beleza, tudo tranquilo, muito calor, mas tá tudo bem. Tá quente também, hein? Tá um calor da bexiga aqui. E não chove, e não faz nada, e a garganta fica seca, e vai ter pigarro no meio da edição. Não, mentira, não vai. Vamos editar bem. Só isso mesmo. Assim como na semana passada, só estamos eu e a Ana aqui. E sem mais delongas, porque a gente viu que a gente fala demais e o podcast ficou grande da semana passada. Então, sem groselha, sem nada. Só o jabá, né? Acho que o jabá é bom, né? Eu esqueci semana passada, mas essa eu não preciso esquecer, né? Então a gente pode fazer o jabá. Que é... Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. E Tailgate Zone _BR no Twitter. Também dá uma conferida no nosso YouTube, que tá lá, como Tailgate Zone também. Tem as nossas lives de segunda e quarta, o Esportes. E também vira e mexe, tem alguma coisa diferente. Quem sabe um Tailgate especial para abertura de temporada e tudo mais. Mas enfim, aproveitem, sigam a gente lá, vocês não vão se arrepender. E é isso. Ana, o negócio é o seguinte, maiores busts da NBA. Semana passada falamos de NFL, hoje estamos falando de NBA. As considerações são basicamente as mesmas. Vamos tentar focar nos últimos 25 anos. Obviamente que eu não errei a conta e terá um nome aqui que vocês vão falar, pô, mas isso aí é muito, muito, muito antigo. Mas terá explicação. Ana, não vou pedir para você explicar de novo o que é um bust, porque a gente já acabou explicando na semana passada, mas qual que é aquela frase mesmo que você disse que é maravilhosa sobre a expectativa? A expectativa é a mãe da decepção. Acho que cabe um adendo sobre a NBA. Eu acho que NBA, o draft da NBA tem muito mais particularidade, assim, do que o da NFL. É muito mais top heavy, né? Que eles falam muito mais o topo é o que importa do draft. Você tem. Eu não sei desde quando que é assim, mas hoje é 2 rodadas, né? E você tem a pique de loteria até a pique 14. Então, geralmente, os grandes talentos da NBA são encontrados ali nesse topo do draft. E é muito complicado na NBA qualquer coisa que saia disso ali do... Acho que todos os nossos busts aqui, tô olhando, todos estão no top 3, né? Então é bem difícil você dizer que o jogador escolhido ali na 10ª, na 15ª, na 20ª, na 30ª escolha, na segunda rodada, que o cara é um bust, né? Acho que na NBA é muito mais ali o top 5, acho que top 5, né? Muito além disso, é bem difícil você afirmar assim, o cara foi um total bust, um dos maiores da história. Acho que isso aí é uma particularidade interessante da NBA. É mais ali o topozinho ali do draft que a gente encontra realmente o que dá pra chamar de bust com força. E só pra complementar o que você disse, esse esquema de loteria que a Ana citou, ele começa com 14 times participando dessa loteria do draft ali em 1989. Então um dado importante também. E é isso.
Quer acrescentar mais alguma coisa ainda, Ana? Porque aqui eu acho que a gente terá um bust muito querido e um bust que a gente vai tratar com carinho quando for falar dele. É por aí mesmo, e a gente vai ver. E assim, as grandes burradas dos times, elas gritam muito alto, principalmente na NBA, principalmente por quem vem depois delas, né? Acho que grita muito mais alto até do que na NFL. Verdade. Então, Paulinha, chama a vinheta, vamos começar a falar e bora pro show. É isso aí. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Bom, Ana, quem a gente colocou na nossa lista aí? Quem é a primeira? A gente também organizou por data, é bom lembrar isso, né? Quem a gente colocou em primeiro aí? Como é por data, a gente começa aí justamente com o cara que você falou. Você não errou a conta, né? É simplesmente que é uma história bem interessante pra gente comentar. Que é lá no draft de 1984, a escolha número 2, o Sam Bowie, o center do Portland Trail Blazers. E esse cara tá aqui, principalmente, muito mais do que o que ele fez na NBA ou não fez. Ele ficou na NBA por 10 anos, né? Ele conseguiu tá no first team como rookie. Ele teve média de duplo-duplo entre 89 e 90, mas o principal é na frente de quem ele foi escolhido, né, Chavinho? É basicamente isso, você acabou dizendo tudo. Não é que quando a gente pensa em Sam Bowie como um bust, é complicado a gente falar só puramente por números, como a gente fez, né, na NFL em tantos casos, né? O Sam Bowie, ele teve uma carreira bem ok na NBA, bem ok mesmo, mas o problema dele é a conjuntura e todo mundo que vem, que ele é escolhido na frente, pode-se dizer, né? Então esse draft de 84 da NBA marca muito porque ele é o draft de Charles Barkley, John Stockton, Michael Jordan. E Sam Bowie só foi escolhido na frente de Michael Jordan. Então, assim, é muito difícil a gente não trazer esse nome aqui. Mas falar que ele é um baita de um bust, que ele é um bustão, não é. Mas isso precisa ser dito. O cara foi escolhido na frente de Michael Jordan. Exatamente. Até o texto aí que eu tava olhando sobre ele, que eu peguei algumas informações sobre ele, fala assim, ele teve algumas lesões e ele foi escolhido uma pique à frente do Michael Jordan. Isso é o suficiente pra fazer ele um dos maiores busts da história da NBA. Então, acho que é isso mesmo. O cara é muito mais por quem ele não é do que por quem ele é, né? Que ele tá aqui. Exatamente. Sobre isso, tem várias histórias. No Last Dance, eles chegam até a comentar sobre isso também. Mas é bem interessante. Coitado do Sam Bowie, né? Ficar marcado por isso e não marcado pelo que atuou em quadra. Mas é isso. Tem mais gente, Ana? Quem mais nós temos aí? Quem vem na sequência? O próximo nome da lista já é mais recente, né? Lá no draft de 1998, quem tinha a escolha número 1 era o Los Angeles Clippers e eles escolheram Michael Olowokandi. O apelido do cara era The Candyman. Ele não teve lá uma carreira muito legal, apesar de ele ter conseguido ficar na NBA por 10 temporadas. Ele, como uma escolha número 1, teve média na carreira de 8,3 pontos por jogo, 6,8 rebotes e 1,4 bloqueios. É o segundo center aqui da lista. E ele teve também muitas lesões durante a carreira. E aí ele também é outro cara que o complicado dele é que ele foi escolhido na frente de uma galera aqui, tipo Vince Carter, Dirk Nowitzki e Paul Pierce. Então, você tem aí mais um caso, ele, apesar de também ter uma carreira complicada ali, de não ter produzido tanto, ele também foi escolhido na frente de grandes estrelas da NBA. Eu até passo um pouco de pano aqui pro Candyman, que não teve nada de fazendo... eu quero fazer esse trocadilho, que a carreira dele não foi doce. Mas eu quero passar um pano no sentido de que ele também teve muitos diagnósticos de lesões incorretos, né? E com isso, esses diagnósticos causavam cirurgias, e essas cirurgias estressavam mais o corpo dele, a ponto dele não ser mais aquela máquina, aquele poderio físico que viam nele quando ele foi draftado, né?
E é bem isso que você falou, é triste porque é um cara que não foi produtivo, 10 anos de NBA, com 8.3 pontos, como você falou, 6.8 rebotes. E aí você olha e fala assim, na pick 5, o Raptors pegou Vince Carter. Na pick 7, o Kings pegou o Jason Williams. Na pick 9, o Mavs pegou o Dirk Nowitzki. Na pick 10, o Celtics pegou o Paul Pierce. E aí, se você ainda for generosa, Ana, assim como eu fui, você ainda pode pensar que na pick 2 teve um Mike Bibby, que teve uma carreira mais produtiva que o próprio Olowonkandi. Então, assim, é um bust gigantesco. Mas eu vou passar um paninho por causa das lesões. Dá pra passar pano pra ele, mas não dá pra passar pano pro time dele, né? Ah, isso jamais, porque eu tenho certeza que nós temos general managers melhores aqui no Tailgate do que nesses clubes da NBA, da NFL e da MLB e da NHL. É isso. Cornetada básica, porque é importante. Ana, na sequência aqui do Olowonkandi, eu acho que a gente tem que falar dois nomes meio que juntos. Você concorda comigo? Dois caras do draft de 2000. Sim, as escolhas número 2 e número 3, né, daquele draft, que foram uma pro Vancouver Grizzlies, né, o finado, e a outra pro Los Angeles Clippers de novo. Segunda vez já que os Clippers estão aparecendo aqui na lista. E esses caras são o Stromil Swift e o Darius Miles, o Darius Miles. Um power forward e um small forward, né? Dois forwards aí. E o Stromil Swift, ele foi lá pros Grizzlies de Vancouver. E assim, ele era um cara que era alto, conseguia saltar bem, mas ele não conseguia produzir nada na carreira dele. Outro cara também que também teve 8 pontos alguma coisa de pontos na carreira e 4.6 rebote. E assim, ele era muito atlético, é o típico caso do cara que é muito atlético e não consegue produzir nada na NBA. E o Darius Miles, ele foi selecionado na terceira escolha pelos Clippers. E ele foi o cara que foi escolhido direto do high school, né? Ele não passou pela carreira universitária. E ele também não deu certo. Outro cara que também tem aquele físico incrível e que não funciona na NBA, né? Teve média... Só ficou 8 anos na NBA. Teve média de 10.1 pontos e 4.9 rebotes por partida nesse período. Então, se quiser comentar os dois juntos também. É bem por aí mesmo. O único ponto que eu acho legal é que o Stromil Swift, ele tem... o ponto alto da carreira dele foi um 4º lugar no Dunk Contest de 2001 e ter feito parte de um All-Star Team na Liga Chinesa de basquete. Então, assim, é isso que o cara fez de fantástico em toda a sua carreira. E um dado engraçado do Darius Miles é que os Clippers selecionaram ele baseado só nos highlights do high school. Uma fita que eles receberam lá, um tape que eles receberam do jogador e eles ficaram encantados. E assim, olha a incompetência dos Clippers no começo dos anos 2000 e olha como o Grizzlies, de única coisa que eles escolheram decentemente foi mudar para Memphis nos anos 2000 também. Então assim, é triste demais. Mas por que eu quis juntar esses dois? Por que eu falei isso para você, Ana? Porque o draft de 2000 da NBA, se a gente pegar, ele é um dos piores da história, se não o pior da história, né? Então, a gente tem o Kenyon Martin, que foi a escolha número 1, que chegou num All-Star Game, junto com o Jamal Magloire, que foi 19ª escolha, e o Michael Reed, que foi 43ª escolha. Então, assim, poucos jogadores se chegaram a destacar, e mesmo assim... O único nome que eu vou falar aqui que você vai lembrar é o Kenyon Martin mesmo. O resto ninguém lembra de alguém. Talvez o Jamal Crawford na 15ª escolha, que seja o mais conhecido de todos. Mas esse draft é muito ruim. Eu realmente fui olhar, enquanto você estava comentando sobre os dois, abri o draft daquele ano para ver quem foi a primeira escolha e para ver o que veio depois, né? E assim, não reconheci quase nada aqui. Bem...
Acho que o Jamal Crawford realmente seria o nome mais conhecido aí da lista, junto com o Kenyon Martin. Então, é bizarro. É difícil a gente falar de bust nesse draft por conta disso. Se a gente fosse falar bust, teria que ser todo mundo, né? Ou então, que classe assim, lixo. alguém ia ter que ser escolha número 2 e 3, né? Acabaram sendo esses dois, mas ninguém mais prestou muito, né? Exatamente. Por isso que achei mais fácil a gente acabar juntando esses dois aqui. Mas na sequência tem um nome que é bem interessante e que é no comecinho de Michael Jordan como um homem de negócios do basquete, vamos dizer assim. De fato, você tem aí a primeira escolha do Washington Wizards de 2001, que aí o Michael Jordan, como o presidente de operações de basquete, né, foi a escolha dele ali, a primeira escolha geral, o Kwame Brown. Ele também foi o primeiro jogador de high school selecionado na primeira escolha geral. E ele acho que você pode comentar melhor sobre o que o Michael Jordan fez com ele, né? Se quiser falar aí, pode falar. Não, então, é engraçado isso, porque na época dessa pick, ela é tida como, tipo, a maior movimentação do Michael Jordan como um presidente de operações de basquete, etc. E olha o nível dessa movimentação, né? Porque é um cara que... Aliás, é um cara muito engraçado, porque ele pegou esse negócio de ser um bust e levou pra vida dele, né? Então ele tem uma marca que é a Bust Life. Ele levou isso para um outro nível. É muito engraçado como ele fez tudo isso. Mas enfim, ele é um cara que vinha do high school, né? Como você falou. Aliás, foi o primeiro cara a ser escolhido como a primeira escolha geral, vindo do high school. Então, ele veio do high school com recrutadores, com os scouts falando, esse cara tem mão pequena, ele não tem maturidade ainda, o cara vai demorar para se desenvolver no meio da NBA, ele é péssimo em lance livre. Então tinha um monte de alerta em cima dele, e mesmo assim, Michael Jordan foi e fez o, como a gente fala, de puxar o gatilho e pegar o cara. Então, ele acabou ficando bastante tempo na NBA, 12 anos e tal, mas a melhor história que existe é que durante um dos treinos do Wizards, o Michael Jordan chegou para cobrar ele e falar, cara, eu te escolhi na primeira escolha geral. Você vai produzir, não vai? Reclamar de arremesso. Tentar mentorar o cara, mas a gente sabe, né? A gente reparou já quem assistiu Last Dance sabe que o jeito de mentorar do Michael Jordan não era o mais gestor possível. E aí é engraçado, que ele acaba chorando. Então ele acaba surtando e sai chorando do treino depois das cobranças do Michael Jordan. E realmente é uma imagem que você não espera de um cara que é first pick, né? E de um center de 2,11 metros. Tudo bem, as pessoas podem chorar, mas assim, chorar no treino, porque é complicado. Não, e assim, tem muita gente que deve conhecer ele por conta do Big Three do Ice Cube. Porque ele fez parte por algum tempo lá da liga, né, de basquete de 3. Mas, Ana, tem muita gente que foi escolhida depois e podia ter sido essa escolha dos Wizards e não estaria tão mal. Você tem essa lista? Eu tenho alguns nomes aqui. Acho que logo depois, os dois picks seguintes já é o suficiente, né? A pick número 2 foi o Tyson Chandler e a pick número 3 o Paul Gasol. Se tivesse sido... E os dois centers também, então... Não precisava nem... Não tem nem como discutir, assim, questão de posição. Porque os Wizards estavam precisando de um center. Poderiam ter ido tanto com o Tyson Chandler quanto com o Paul Gasol. E tem outros nomes também aqui nessa classe. Tem mais pra baixo, tem Tony Parker. John Johnson, ou tem o Jason Richardson também, que querendo ou não teve uma carreira ok no Warriors e depois passando por outros times também na NBA. Mas tinha gente sim. Dá pra dizer que o Michael Jordan como presidente de operações, não sei o que dá pra comparar. Ele é bom jogador. É um belo GOAT. Um belo melhor de todos os tempos. Ai, meu Deus, mas é isso. Temos mais nomes. Vamos seguir? Ou quer comentar mais alguma coisa dele? Bora seguir. O próximo nome na lista aqui é mais um center. Acho que center tá dominando aqui a lista com força.
E é um cara chamado Darko Milicic. Ele é um cara que realmente, assim, é muito complicado, porque muitas vezes você pode dizer, o cara caiu num time ruim, ou então ele teve problema com lesão. Na verdade, ou ele teve problema com lesão, ou então ele tinha problema extracampo. Mas na verdade, acho que esse cara era realmente só ruim mesmo. E ele não conseguia jogar bem. E também tem o fator na frente de quem que ele foi selecionado, né? Assim como todos os outros aqui, a gente sempre destaca quem que saiu depois, né? E aí você tem Carmelo Anthony, Dwayne Wade e Chris Bosh. Então não preciso falar mais nada. Essa é de doer, né? O cara vem... Eu acho que aí também começa aquele negócio também do... Vamos tentar pegar no europeu porque deu certo o Nowitzki. Não sei, alguma coisa nesse sentido. E os caras analisaram muito, eu acho mal. Que foi por aí, sim. Falaram assim, aquilo sempre de que quando uma coisa funciona, todo mundo quer igual, né? Então, igual... Hoje, por exemplo, tão doidos com jogador de basquete lá do leste europeu, que seja grande e que goste de passar a bola, depois se encontra um outro Jokic. Acho que tem muito disso, de você tentar encontrar o que já funcionou, e muitas vezes não é por aí, né? Não, mas é exatamente, né? É muito complicado. E o que fica muito marcado é exatamente isso. Ele veio como um talento promissor da Sérvia, mas nem sempre o cara também se adapta ao estilo de jogo da NBA. E ele realmente não se adaptou. As 2 primeiras temporadas dele, média de pontos de 1.4 e 1.8 pontos por jogo. É muito pouco. Na carreira ele acabou tendo 12 temporadas, né, na NBA, com média de 8.8 pontos, que também é muito pouco. E é o que você falou, né? Ele não tem desculpas de lesão ou de um time que era ruim, um time que não estava encaixado, que não era bem gerido, porque esse Pistons é o Pistons que é campeão. Então, assim, gente, ele entra numa situação boa, ele entra sem problemas de lesões, ele só foi realmente mal observado e superestimado, basicamente é isso. E aí você vê que logo em seguida dele sai Carmelo Anthony para os Nuggets, Chris Bosh para os Raptors e Dwayne Wade para o Heat, que são 3 caras que indiscutivelmente são Hall da Fama, né? Então, se a gente falou do draft de 2000, que foi um dos piores da história da NBA, este de 2003 é um dos melhores, porque a gente não comentou até agora, mas na pick 1 também tinha LeBron James. Então, nas 5 primeiras posições do draft, tem um cara que é um bastão e 4 Hall of Famers. Basicamente é isso. Exatamente. Acho que eu fico só imaginando o que era torcer pro Denver Nuggets nessa época e ver os Pistons passarem o Carmelo pelo Darko Milicic. Então, ainda bem que o meu serve é mais atual do que daquela época, né? Realmente. Mas ainda assim eu teria escolhido o Dwayne Wade na frente do Carmelo, porque eu gosto do Dwayne Wade. Eu também prefiro o Dwayne Wade. Ai, beleza. Então a gente segue agora, Ana, e agora tem um cara que eu não sei o que falar. Eu não sei, mas esse cara é um cara muito parecido com os casos que a gente comentou de NFL, que é muito bom na universidade e aí não consegue se adaptar ao profissional, que é o Adam Morrison, que foi selecionado na pick 3 em 2006 pelo Charlotte Bobcats. Olha isso, que beleza. Isso aí. Antes do Charlotte ser Hornets, né, eles estavam escolhendo lá um bust na terceira pick de 2006. O Adam Morrison, que era um small forward, que teve realmente bastante sucesso no college, mas chegou na NBA e ele só jogou 4 temporadas. É um cara que realmente não deu certo, jogou só 4 temporadas, média de 7.5 pontos e 2.1 rebotes, e assim, ele foi campeão, né,
mas não pelos méritos próprios, né? Vamos dizer assim. Não, é totalmente isso, é totalmente. Ele foi muito bem em Gonzaga, né? A faculdade dele ele fez Gonzaga. Ele terminou os 3 anos de Gonzaga com média de 19,7 pontos. E sendo que no último ano dele ele teve uma média de 28,1 pontos. Então, assim, ele veio como um gatilho mesmo, ele veio como um bom chutador do college. Mas é aquele negócio, né? O profissional é outro nível, a velocidade é outra coisa, muitos não se adaptam, foi o que aconteceu com ele. Apesar de ele chegar impactando, né? Impactando muito com o seu perfil anos 70, com mullets e bigodão. Mas no jogo mesmo não impactou ninguém. E como você disse, Ana, ele acabou sendo campeão naquele Lakers de Phil Jackson, que tinha Kobe, Gasol, Derek Fisher, Trevor Ariza. Então ele acabou sendo carregado por esses caras. O resumo dele inclui 2 vezes o NBA Champion, né? Mas isso não tira o status dele de bust, porque é realmente só 4 anos da NBA. E aí, depois desses 4 anos na NBA, ele foi jogar no basquetebol sérvio e depois no basquetebol turco. E agora é um assistant coach de high school nos Estados Unidos. Então, o que eles viraram? O Adam Morrison virou um coach de high school. Espero que ele ensine para os alunos dele como não ser um bust. Aí, ó, é a melhor escola impossível essa. E alguns nomes que vieram depois dele, né? Rudy Gay, na 8ª pick. J.J. Redick, na 11ª pick. E, claro, eu tenho que falar esse cara, apesar da carreira dele não ter sido longeva na NBA, vamos dizer assim, que é o Brandon Roy, né? Ele foi 6ª escolha naquele ano. É um cara que mostrava muito talento, chegou a ter bons jogos e boas médias, mas por conta de um problema degenerativo no seu joelho, né, várias lesões e que não curava, ele acabou se aposentando muito cedo mesmo. Mas tá aí, qualquer um desses caras podia ter sido escolhido na frente do Adam Morrison. E você tem também outros jogadores interessantes aí, o Rondo, o Kyle Lowry e Paul Millsap, que foi na 2ª rodada ainda por cima. Então, mais alguns nomes aí que poderiam ter sido uma escolha melhor, né? Nossa, com certeza. Charlotte também não sabe o que faz já tem algum tempo, né? Tenta e só tenta, que infelizmente é esse. Bom, e agora, Ana? Quando eu disse que a gente tinha um calouro preferido, era esse cara. Pelo menos pra mim porque esse cara é o resumo da ópera do se não fosse lesões, esse cara era um estouro e eu posso provar isso. Traga o nome dele, por favor. Greg Oden, o center do Trail Blazers, escolha número 1 do draft de 2007. Ele realmente teve muito problema com lesão e acho que o principal ponto pra falar dele, além das lesões, é que ele foi a pick número 1 e a pick número 2 foi Kevin Durant. É isso que coloca esse cara nessa lista, porque, assim, foram muitas lesões mesmo, muitas lesões, ele tinha potencial. Então, a temporada de calouro dele, ele já fica fora por conta de microfraturas em joelho e ter que fazer uma cirurgia de joelho direito. Aí, no ano seguinte, ele faz a estreia dele e no jogo de estreia ele tem uma lesão no pé. Sai da temporada e aí vai voltar no finalzinho do ano, joga muito, tem um jogo excelente, 24 pontos, 15 rebotes. No mês seguinte, mais uma lesão, dessa vez no joelho esquerdo, por conta de um choque com outro jogador. Então, assim, já a falta de sorte absurda. Isso é fevereiro de 2009. Aí ele fica 2009 praticamente fora inteiro, volta em novembro, outro jogo de 24 pontos, depois um jogo com 20 rebotes. Aí no dia 5 de dezembro de 2009, mais uma lesão pro cara. Dessa vez ele quebra a patela do joelho esquerdo. Então, assim, é a desgraça atrás de desgraça. Final de 2010 ele passa por outra cirurgia no joelho também, outra fratura. Então, assim, é um cara que não conseguia se manter saudável. Tudo bem, a gente fala muito em disponibilidade e mobilidade, mas o cara sofreu muito, tem um pouco de falta de sorte aí também, porque principalmente com essa do choque, né? Choque com outro jogador.
Mas enfim, ele até tenta voltar em 2012, 2013 já com o Heat, porque Portland larga ele, mas não dá em nada. Enfim, ele também tenta jogar na China, mas aí Greg Oden não vira nada. Eu acho que poderia ter sido um puta potencial, mas aí quando você fala, pô, Portland, vocês não pegaram o Jordan, pô, Portland, você não pegou o Kevin Durant, aí dói, né? É complicado, né? Você vê que você passou alguns jogadores que estão entre os maiores de todos os tempos, é bem difícil. E aí, além do Kevin Durant, não queria o Kevin Durant, tinha o Al Horford, que saiu na pick número 3, o Mike Conley, que saiu na pick número 4, Jeff Green na pick número 5. E aí tem o Joakim Noah na pick número 9, tem o Marc Gasol na segunda rodada. Não, e aí o contraponto, né? Se a gente falou de um cara que não foi nada longevo na NBA, tá aí o Jeff Green que tá até hoje jogando, né? Sim. Que é uma carreira mais longeva que essa. Doideira, né? Tadeusz Young também, que ainda tá jogando. Também é dessa classe. Olha aí. Portland também com suas decisões contraditórias. Ai, meu Deus. Tá bom. Mas saindo do Greg Oden, que eu tenho um carinho especial, porque eu realmente acho que seria um baita de um jogador se não tivesse todos os problemas com lesões. Tem mais algum? Tem mais gente, não tem? Tem mais gente, sim. Próximo da lista é do draft de 2009, a pick número 2, o Hashim Thabet, o center que foi para os Grizzlies também, mas dessa vez em Memphis, né? Era um cara que era total projeto, mas que, assim, não funcionou de jeito nenhum na NBA, o tipo físico dele não funcionou. Defensivamente não dava de jeito nenhum, e ele passou alguns anos na Liga de Desenvolvimento e não deu certo, saiu da NBA, não demorou muito tempo na NBA, né? E aí é mais um caso de um jogador que a gente olha mais pro que poderia ter sido do que pro que foi, né? Porque por causa de quem ele foi escolhido à frente, né? James Harden, Steph Curry e DeMar DeRozan. 3 jogadores aí que continuam sendo super dominantes na NBA, aí poderia um deles ser de Memphis. Não, Memphis podia até ter minimizado, draftando o Tyreke Evans ou o Ricky Rubio. Podia fazer isso também, mas não. Foram lá pegar um pivôzão da Tanzânia de 2,21 m, que realmente é aquele negócio, a gente tá olhando pra trás agora e falando, o cara virou um bust. Mas na época, realmente, ele era tido como um projeto muito interessante, um potencial defensivo enorme, mas que, ao chegar na NBA novamente, o físico não consegue comportar, jogar contra os jogadores, não tinha força... Eu não sei explicar isso. Eles falam de motor, né? Falam que o jogador não tinha um motor suficiente para aguentar a NBA. E é isso, o cara não durou. 5 anos de NBA, várias passagens pela D-League, pela D-League mesmo, né? Liga de Desenvolvimento da NBA na época. Agora é D, antes era D. Acho que não dá pra ficar tão claro. Deu pra entender? Acho que enfim. D-League, D-League. Bom, ele termina a carreira na NBA com média de 2,2 pontos, 2,7 rebotes e em 224 jogos. É lastimável. É lastimável que os Grizzlies não sabem o que fazem. Esse aí não tem como, não. Ainda tinha o Drew Holiday nessa classe. Atual NBA Champion. É isso. Não tem mais o que falar. Mas eu acho que a história desse draft 2009 não é nem do Memphis Grizzlies. É do próximo time. Mas enfim, tinha muita gente. Tinha DeMar DeRozan também que eles podiam puxar. Tinha gente pra caramba. Fizeram besteira. Memphis tá no coração de fazer besteira também. Mas 2 anos depois, draft de 2011, Timberwolves drafta quem, Ana? Como bastão. Derrick Williams, small forward, pique do Minnesota Timberwolves, número 2 do draft. Mais uma pique complicada, né? Mas se quiser comentar aí sobre ele, fique à vontade. Esse aqui é grande, né? Bustão grande. Esse é bastante mesmo, porque quando eu falei que a história do draft 2009 era do Timberwolves, é por conta disso. Porque se você pega
Vamos voltar, eu vou voltar um pouquinho, porque eu quero falar do Timberwolves, porque é um time que gosta de escolher errado. 2009, eles pegam na sequência Ricky Rubio e Johnny Flynn, e aí o Golden State Warriors escolhe o Stephen Curry. Então, o Timberwolves podia ter escolhido o Curry em 2009. Quando a gente chega em 2011, ok, Derrick Williams foi uma baita de uma estrela em Arizona, jogou muito, March Madness, a porra toda, mas, novamente, é college. Na NBA, ele foi bem diferente do que ele foi no college. Tanto que ele só chegou a jogar 3 temporadas com o Timberwolves e foi trocado para os Clippers para receber Luc Mbah a Monte. Você lembra desse cara, Ana? Ninguém lembra. E ele foi trocado por ele. Então, assim, no Timberwolves, esses 3 anos, ele teve média de 10 pontos, 4.9 rebotes e beleza. Só que quem Timberwolves deixa de draftar por conta de Derrick Williams poderia ser Kemba Walker, poderia ser Kawhi Leonard, poderia ser Jimmy Butler ou poderia ser até o Isaiah Thomas, que foi a última escolha do draft de 2011. Só que aí tem um nome que chama muito a atenção. Os caras draftaram Ricky Rubio e Johnny Flynn e passaram Stephen Curry. Poderiam ter Stephen Curry. E poderiam ter também Klay Thompson, que foi a escolha número 11 de 2011. Então, assim, esse time desgraçado podia ser o Golden State Warriors, entendeu? O que a gente tá vendo agora. A dinastia podia ser do Timberwolves, se tivesse montado um elenco decente. Já que é pra viajar, viajei. Muito boa a analogia aí. Poderia ter sido, né? Coisas que poderiam ter sido e não foram. Mas além do... Você já citou alguns nomes aí, dá pra falar até... A escolha número 1 desse draft foi o Kyrie Irving, né? E tudo bem, né? Ok. Baita jogador. E aí você tem ali na terceira escolha o Enes Kanter, que continua na NBA, assim, nada demais. Mas, assim, é um jogador de NBA. Você tem o Tristan Thompson, que teve também uma baita carreira. Você tem o Jonas Valanciunas, que também é um baita jogador, continua na NBA. E aí outros caras que você já falou, Kemba Walker, Klay Thompson, os irmãos Morris também, apesar de serem jogadores, tipo, que muita gente não gosta, mas eles continuam na NBA, continuam caçando título por aí. Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, muita gente aqui, o Jimmy Butler na pick 30, tem muita gente aí que poderia ter sido uma escolha melhor ali, que não ficaria tão feio quanto o Derrick Williams ali na pick número 2. Não, essa pick é deprimente. Quando eu vi, eu falei, eu tenho que colocar ele. Tem que colocar. Eu sei que muita gente não lembra disso, talvez nem trate como um baita do bust, mas é um baita de um bust. É uma coisa ridícula e só prova como o Timberwolves está perdido até hoje. Pelo menos a gente vai torcer para que eles acertem com o Edwards, porque o Edwards é um garoto bom, pelo menos. Mas enfim, passando Derrick Williams, a gente manda 2 anos para frente. E aí a gente vê um negócio que eu não tenho nem o que falar. Mas isso aqui é um suco de bust, isso aqui, Ana. É um suco de bust. Anthony Bennett. Sim, Anthony Bennett é escolha número 1 do Cleveland Cavaliers, né? E assim... Não era uma escolha esperada que fosse acontecer, né? Ninguém esperava muito que ele fosse ser a escolha número 1 daquele draft. Mas ele acabou sendo. E assim, também é outro que durou muito pouco na NBA. Só 4 anos na NBA. E ele teve média na carreira de 4.4 pontos e 3.1 rebotes. E assim, o que ele tem, que ele pode dizer que ele tem ele é campeão da Euroleague, né? Então, ele teve sucesso na Europa, mas... na verdade, nem sei se teve sucesso, mas pelo menos ele estava num time campeão na Europa. Mas na NBA mesmo, não virou nada. Não, é triste, é triste. Isso aqui eu falo que é suco de bust, porque se você pega, ele foi dispensado pelo Cavaliers no ano...
No ano que ele foi draftado. Tipo, ele jogou a temporada pelo Cavaliers e aí o Cavaliers falou assim, beleza, mano, vai embora, falou, não dá pra você ficar aqui não. Assim, atuação ridícula. Ele teve aproveitamento de 35,6% nos arremessos de quadra nesse ano de calouro. E aí Cleveland já falou, mano, não dá. Cai fora, vai procurar teu lugar. E aí o que choca mais é que você vê que talvez o Antetokounmpo pudesse estar no Cleveland naquela época. Aí imagina um time com Antetokounmpo e LeBron James. Será que teria impedido o Golden State Warriors de todos aqueles títulos? Rapaz, já que é pra sonhar, continuo sonhando. Poderia, né? O time que ia precisar de chutadores ao redor desses dois, mas acho que poderia ter... Você coloca dois jogadores que são do nível de LeBron James e Giannis Antetokounmpo, acho que muito difícil não dar certo, mas eu fico feliz que não aconteceu pelos Bucks, né? Pela torcida, eu acho que foi bem especial esse título deles, e eu fico feliz que não tenha acontecido por causa disso. Mas teria se divertido, teria. E teria se divertido não ver os Warriors ganhando tantos títulos, né? Mas, assim, eu devo dizer que eu olhando o topo desse draft, não tinha realmente tanta coisa muito boa, né? Tudo bem que o Anthony Bennett foi uma escolha número 1 e ele acabou sendo dispensado logo de cara e, assim, bust dos grandes. Mas, assim, a segunda escolha é o Victor Oladipo, que sofreu bastante com lesões, né? E aí você tem depois o Otto Porter Jr., Cody Zeller, Alex Len, Nerlens Noel, Ben McLemore, Kentavious Caldwell Pope, Trey Burke, e aí só aqui você vai ter um CJ McCollum, que acho que talvez seja aqui desse top 10, talvez, junto com o Oladipo por talento, acho que poderia ter sido, mas o CJ McCollum talvez seja aí desse top 10 o melhor, e aí o Giannis só foi sair lá na pick número 15, você tem também o Steven Adams na pick 12, o Olynyk na pick 13, tem o Rudy Gobert lá pro final da primeira rodada, na pick 27. Mas, assim, não foi um draft muito cheio de talento, assim, que você também olhe e fale, nossa, como esse cara aqui, fora o Giannis, né? Acho que o Giannis seria o nome que você fala, nossa, como esse cara não foi primeira escolha, mas ele foi 15, né? Então, outros 14 times, outros 13 times passaram ele antes do Milwaukee finalmente escolher ele, né? É engraçado ver o que Cleveland poderia ter montado ou ter se organizado, imaginando que no ano seguinte o LeBron voltava pra lá, né? Então, qualquer um desses que a gente falou, eu acho que se tivesse pegou Oladipo, McCollum, Giannis, o KCP, o Rudy Gobert, que fosse, entendeu? Dá um reach, pega o Rudy Gobert, que esse draft não tinha ninguém certo, assim, se a gente for ver perto do que você tá falando, a não ser o Giannis. Mas na época que pegasse o Rudy Gobert, então, imagina um Rudy Gobert junto com o LeBronzão, e aí depois o Kyrie também lá. E Meu na época Deus. o próprio Giannis não era certo, né? Então, tanto que ele acabou ali caindo pra pick 15, então, ele se tornou o que ele é hoje, mas na época ele não era o grande gênio que ele é. Mas realmente é bem difícil você olhar isso e ver que eles pegaram o Anthony Bennett, que assim virou nada, e tinham jogadores de NBA, né? Pelo menos esses times aqui, a maioria deles pegou um jogador de NBA na sua escolha de loteria. O Cleveland não conseguiu pegar um jogador de NBA. Acho que basicamente esse é o ponto, né? Eu acho que isso aí é o espírito Browns invadindo os Cavaliers e é triste demais, né? Cleveland, ô cidade amaldiçoada pra esporte, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso, a gente termina com esse bustão aqui, que é o mais recente e eu acho que também deve ser o maior bust também da história. Porque de todos que a gente falou, nenhum deles jogou apenas um ano e caiu fora, né? E sendo dispensado assim, chutado de Cleveland como o Anthony Bennett foi. Então, tem mais algum nome, Ana? Ou fechamos essa lista? Fechamos, acho que
Já tem nome bastante aí, bastante gente que não deu certo. Vai continuar tendo, mas principalmente voltar a vir jogador de high school, né, direto pra NBA. Acho que isso aí deve aumentar a quantidade de busts, porque você atira no que você não vê e às vezes você não acerta em nada. Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, dicas. Eu tenho duas coisas interessantes aqui. A primeira eu comentei que o Cam Brown, que foi o bust lá do Wizards, a escolha de Michael Jordan, ele tinha uma marca, Bust Life. Ele tem mais do que isso. E é a recomendação pra gente ter o vínculo com o podcast. Ele tem um canal no YouTube que acompanha ele e vai mostrando a vida dele. Como é a vida de um bust. Eu achei primoroso isso. É de uma ironia maravilhosa. Porque você vê que o cara foi horrível, mas o cara ganhou dinheiro. E como ele vive. Eu achei maravilhoso. Divirtam-se com os vídeos. Não tá parado. O canal dele funciona até hoje. Teve uma live faz uns 38 minutos, se eu não me engano. Então assim, assistam. Peguem o canal do cara. A Bust Life. E é maravilhoso. É maravilhoso. Então essa é a dica pra vincular com o podcast. Ana, assista. É maravilhoso. Que da hora, muito legal. Adoro quando o jogador mostra a rotina deles e a gente vê os absurdos que é uma rotina de um jogador de esporte profissional, né? E como é o dia a dia de uma pessoa que ganha muito dinheiro do nada, né? Exatamente. E na ver ele usando o bullying o bullying a favor dele, né? Então, assim, é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Confiram. A outra não tem nada a ver com o assunto do podcast, só que é basquete. A Netflix soltou o documentário, o Untold Malice at the Palace, que é contando a história daquela treta maravilhosa entre Pacers e Pistons. Essa treta é incrível, é isso mesmo, mano. A palavra é incrível. Assistam o documentário dessa série chamada Untold, né, que a Netflix tem. Então ela vai com todos os jogadores, vai com torcedores que estiveram envolvidos, vai com o cara que tacou a garrafinha na cabeça do glorioso Metta World Peace, que na época ainda não tinha nada de Metta World Peace, era só o Ron Artest mesmo. Então assim, assistam, é maravilhoso. Vocês vão ter outra visão do negócio, porque a gente tem só a visão da treta, do que a NBA, como era tratado pela mídia o basquete na época, né, da NBA, uma liga de marginais, uma liga de... marginais mesmo o nome que eu vou usar, e é esse o nome que a gente vê bastante. E como tem um pouquinho também de preconceito em tudo que é passado ali por aqueles jogadores naquele comecinho dos anos 2000. E também, para quem é torcedor dos Pacers como eu, chorem, porque talvez se não tivesse aquela treta toda, se não tivesse essa palhaçada que foi feita, talvez esse time tivesse sido campeão. E teria sido o primeiro título dos Pacers. E teria dado um título para um dos maiores jogadores, pro maior jogador da história do Pacers, né? Realmente esse documentário eu assisti, é muito bom. Recomendo também. E assim, quem não pegou muito bem o nome, tem um nome em português também, além de Malice at the Palace, que é o nome oficial, e é o nome da treta também, como ela é conhecida. O nome em português tá Untold Briga na NBA. Então, quem quiser pesquisar de um jeito mais simples aí também, é bem da hora mesmo. Eu gostei muito de como foi construída a história. Vale a pena assistir. E lembrando que o Palace, né, que era o ginásio dos Pistons na época, já não existe mais também, já foi demolido, não sobrou nada da treta, vamos dizer assim. E é maravilhoso. Tem o Red Miller se emocionando, tem de tudo. Assistam, sem spoilers, é isso. How long is this gonna take? Ana, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. Obrigado pela companhia nesses 2 finais de semana seguidos para falar de NFL e NBA. E eu tenho certeza que fizemos 2 belos episódios. É isso. Muito obrigado, chefinho. Valeu pela companhia também. E... é isso aí, agora o da NHL e da MLB eu vou deixar pra vocês aí se aprofundarem nisso, que já não é tanto minha praia, mas
Foi legal falar de Bust. Bust é um assunto legal, Bust é um assunto polêmico, né? Tem muita gente que a gente deixou de falar, tanto nesse quanto no da NFL também. Mas não tem como falar de todo mundo, né? Porque tem muito. A galera precisa abrir um pouquinho o olho. Mas é isso, galera. Então, sigam em casa se assim puderem. Se tiverem que sair, máscara, PFF2, álcool gel e aquele negócio. Para aturar os dias de hoje, muita água e muita cerveja também que tem água, porque a realidade está complicada. É isso, valeu pela companhia e até semana que vem. É isso aí, seus bola de fogo. Acabou mais um episódio do Zonecast. O calor tá de matar minha gente. Como que a gente faz para sobreviver a tanto calor? Sem chuva e com bandeira vermelha para atrapalhar, usar um ventilador ou um ar-condicionado fica bem mais difícil. Mas de qualquer forma eu tô aqui para tentar te ajudar, então um bom caminho é seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar os dias difíceis e o calor infernal. De resto, nos sigam nas redes sociais, para se informar muito bem sobre as ligas americanas. Semana que vem tem mais, toquinhos de luz no cotovelo de vocês.